Primeiramente, eu queria... Gente, vamos aplaudir o Senhor pela vida da pessoa Fabiana. A gente é muito inspirado pela sua vida e a gente está muito honrado que isso está acontecendo, né? E vamos bater um papo depois da gente ir para a adoração. Pastor, todo mundo conhece o pastor Fabiano da Vineyard, do movimento da adoração, mas eu queria saber, de verdade, como é que era o pastor Fabianinho na infância? Como é que foi sua infância? Fala um pouco dessa fase. Minha mãe muito católica, e fiz a primeira comunhão, a catequese, como toda criança católica, e Jesus já estava ali na minha história, através dessas experiências, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo e congregando. Minha mãe também me levava para grupos pequenos da Igreja Católica, que eu não sei se ainda chamam assim, faz muito tempo, mas na época se chamavam círculos bíblicos. Ainda chama assim? É como um grupo pequeno, célula que a gente tem, né? E aí a minha mãe me levava e eu ajudava ela no louvor. Ela cantava, era um monte de senhorinhas assim, o grupo, e elas cantavam, ou eu era acelerado demais, provavelmente, né? Porque eu sempre fui acelerado. Mas quando eu tinha 10 anos, 12, era pior, né? Ou as senhorinhas cantavam muito devagar, mas eu sempre estava na frente delas, tocando mais rápido, né? Então foi um grande aprendizado. Mas eu tocava lá para minha mãe, liderava o louvor, eu tirava as músicas para ela, já muito pequeno. Então a minha infância foi assim, foi igreja, ajudando a minha mãe, na igreja católica, com a música, sempre envolvido com música também, esporte, eu sempre gostei muito de esporte. E a música então veio de família, ou não? Sim, veio de família. Porque 10 anos, né? 12 anos, você falou que... Sim. Muito novo. Eu tinha tios que tocavam, gostavam, a família da minha mãe, tinha muita gente que tocava violão, cantava e tal. E aí eu acabei gostando e ganhei algum dinheirinho na adolescência também com música, já na adolescência, 14, 15 anos, ainda não convertido, já tocava na noite, e me converti aos 17 anos, e aí então comecei a me envolver com a equipe de louvor na igreja. Aí você se converte com 17 anos e a família vem junto? Como é que foi a conversão, pastor? Não, a minha mãe até hoje ela permanece na igreja católica, mas existem católicos e católicos, acho que vocês devem ter essa percepção também, né? Então ela tem a devoção a Jesus e serve com muita fidelidade à igreja, e é a experiência de fé que ela tem vivido, e eu aprendi muito com ela em vários momentos. Por exemplo, eu fui para uma agência missionária muito novo, eu fui com 19 anos. Tem toda uma história por trás que agora não dá tempo de contar, mas eu me lembro que quando eu fui contar para ela, eu estava morrendo de medo de como ela interpretaria isso, porque eu tinha, para mim, ouvido Deus falar comigo que eu deveria deixar todas as coisas para trás e ir na direção de uma coisa que eu mal conhecia muito bem, né, que era uma agência missionária. Eu ia fazer o curso de preparação para ser missionário com 19 anos. Eu tinha um bom trabalho, tinha algumas coisas acontecendo muito boas na minha vida na época. E aí quando eu falei para minha mãe, tem até assim uma coisa interessante, né, porque quando Deus me chamou, eu, como eu disse, estava trabalhando numa empresa muito legal, um trabalho muito legal, que eu tinha me preparado muito tempo para isso. Isso com 18 anos? Com 18 anos. É que eu não sou muito velho, gente, mas assim, quando eu tinha 14 anos, a gente já podia trabalhar com carteira registrada e tudo, então eu já trabalhava desde os 14 anos. E aí eu fiz o Senai dentro de uma indústria muito grande. E aí ele já me contratou, eles estavam só esperando eu fazer 18 anos para me contratar.
para um garoto de 18 anos, era um negócio muito legal na época, né? O salário bom e tal, vários benefícios, plano de saúde, não sei o quê, que eu nem sabia para que servia, porque eu era um garoto que não precisava dessas coisas. Hoje eu sei muito bem para que serve um plano de saúde. E aí, quando Deus estava assim, inclinando fortemente o meu coração para a missão, e eu estava ficando assim, encurralado, meu chefe me chamou um dia no serviço e falou: Fabiano, eu preciso te falar uma coisa. E a letra, o grupo que eu trabalhava, era uma grande usina de aço, e aí vários setores, cada setor tinha letras. O grupo que eu trabalhava, e essas letras eram medidas assim, a produtividade. A letra que eu trabalhava estava em primeiro lugar há meses, e a cada mês que a gente alcançava o primeiro lugar, a gente recebia uma premiação. Então recebia viagens, era um negócio super legal, ou recebia cheques assim, para você gastar no comércio da cidade, era bem legal. A gente estava em primeiro lugar há 6 meses. Aí meu chefe me chamou. Eu falei: beleza, vamos ser premiados de novo, né? Aí ele falou: Fabiano, tem uma conversa difícil para ter com você, eu preciso te mandar embora. Aí eu falei assim: ué, mas o que eu fiz? Ele falou: então, acontece que a gente fez testes na empresa e descobriu que você tem uma capacidade cognitiva muito maior do que a sua capacidade motora, você é muito inteligente, então a gente vai precisar mandar você embora. Vocês já viram alguém ser mandado embora porque é inteligente? Eu nunca vi. Quase isso. E aí, quando eu fui questionar, isso não faz sentido, né? E ainda que eu seja a cognitiva maior do que a motora, a minha função está em primeiro lugar há meses, né? Quando eu fui questionar, Deus, o Espírito Santo, assim, invadiu a sala do meu chefe e o meu coração. E eu tive a convicção de Deus falar no meu coração: Fabiano, é ridículo assim para você não ter dúvida. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. É assim que Deus faz. Aí eu fiquei calado. Aí eu assinei minha rescisão. Fui para casa para comprar como é que eu conto para minha mãe. Por isso que eu contei essa história, né? Então, como eu estava assustado, minha mãe ia achar que eu estava mentindo. E até então, o pastor católico já tinha tido outras experiências com o Espírito Santo? Não, eu me converti aos 17. Isso aconteceu aos 19. Agora você vai para a missão. Isso aconteceu aos 19. Aí eu falei para minha mãe, resumindo, finalizando a história, eu falei para minha mãe: mãe, eu acredito que Deus me falou, e eu acredito que está acontecendo alguma coisa que é Deus que está fazendo. Eu acabei de ser mandado embora do trabalho. Mostrei para ela a minha cópia da rescisão e tal. E eu disse para ela: o que você acha disso? E ela disse assim para mim: meu filho, se é Deus que está fazendo, quem sou eu para meu povo? Glória a Deus. Uau. Então aí eu fui, fiz uma mala, coloquei minhas roupas e estou aqui. Tipo, começou lá esse dia a minha história ministerial e não parou até hoje. Desde então eu estou no ministério dedicado, tempo integral, como agora. Muito bom. E sempre a música caminhando junto, né? Sempre a música caminhando junto. E aí, agora falando da Vineyard, né? Quando você encontra a Vineyard e outra, você tem um sotaque meio mineiro, é isso mesmo? Exatamente. Então, como você veio parar para cá? Por isso que você me ofereceu café. No dia que você oferecer café para o mineiro e ele não aceitar, desconfie. Peça a certidão para ver se ele é mineiro mesmo. Mineiro não rejeita café, gente. Ora, mas agora você põe uma pressão na cozinha. Cafezinho com pão de queijo. Perdão, eu até esqueci a pergunta. Então você é de Minas? Sou mineiro. Aí foi para a missão. Sim. E está aqui hoje. Aí você deu uma rodada. Como é que foi esse projeto de missão? Sim, eu fiquei 5 anos na missão. E rodei muitos lugares no Brasil, fora do Brasil também. E foi um grande aprendizado, um momento muito importante para mim, especialmente em relação a ouvir a Deus. Nessa agência missionária que eu convivi, trabalhei, havia um constante incentivo para que você ouvisse a voz de Deus
para que você buscasse a Deus através das disciplinas espirituais e você fosse realmente orientado por aquilo que Deus diz. E ao mesmo tempo que isso é muito legal, também é uma grande responsabilidade, né? Então eu aprendi muito sobre ouvir a voz de Deus nesse período, nesses 5 anos. Experimentei coisas extraordinárias de fé, histórias de fé, e fui muito trabalhado, né? Porque quando você começa a ouvir a Deus de fato, então Deus começa a ter acesso para lidar com as coisas desafiadoras do seu coração, né? Então Deus começou a falar comigo, me dirigir a um caminho onde os meus próprios passos estavam moldando o meu caráter. Então foi um tempo de bastante tratamento de Deus na minha vida e foi uma bênção grande. Aí, como que o pastor chega até a Vineyard e aí a gente começa a conhecer verdadeiramente o pastor Fabiano? Como foi esse encontro com o ministério mesmo da Vineyard, né? Sim. Então, na época, eu estava trabalhando em um ministério nessa missão que fazia, no período de férias escolares, acampamentos para jovens e adolescentes, como esse aqui de vocês, né? Sempre em janeiro e julho. E eu ajudava a organizar essas coisas e tal. E porque eu sempre fui da música e do louvor, então eu percebia muitos adolescentes e jovens nesses acampamentos querendo ouvir sobre o assunto, querendo receber conteúdo para serem capacitados para essa área. Porque geralmente nesses acampamentos tinha assim, treinamento para evangelismo, treinamento para intercessão, treinamento para algum tipo de ação, dança, teatro, essas coisas, né? Pelo menos estava muito na moda, anos 90, por aí. E eu vi que a garotada não tinha um conteúdo assim. Então eu orei e falei, Senhor, eu gostaria de ter um bom conteúdo para oferecer para essa garotada, porque eu comecei a perceber que esse início na equipe de louvor nas igrejas dos adolescentes era bastante desafiador. E muitos deles, inclusive, desistiam da vocação e do ministério por causa dos desafios, né? Por causa de não saber como lidar com aquilo. Aí eu fui atrás de conteúdo e achei a Vineyard. E aí eu falei com o meu líder lá que eu tinha encontrado esse conteúdo que eu achei muito bom, simples, profundo e tal. E ele falou, eu conheço o Milton, que é o pastor Milton aqui da Vineyard Piratininga, eu vou apresentar a vocês. Aí nós viemos aqui, tomamos um café na casa do Milton e pronto. Aí a partir desse dia, assim, coincidiu muito, conectou sonhos, visão, coração e tal. E meses depois o Milton me convidou, me fez um convite para vir para cá. Então desde que ano você está na Vineyard? 2002. Aí, já falando da Vineyard, agora em relação como banda, né? Como banda, como ministério de louvor, você falou sobre desafios, né? Eu devo imagino que deve ser muito difícil vocês, ou não, buscar novos desafios, porque vocês tocaram a nação, né? Vocês tocaram a nação, tipo assim, qual vai ser o novo desafio do Ministério do Louvor da Vineyard agora? Porque todas as músicas a gente já conhece, a gente já toca, em relação à banda mesmo. Qual é o pensamento, assim, de servir a nação ainda? Nós fizemos algo nessa direção no ano passado. Alguns momentos a gente pensou assim, deu, né, galera? Tá bom, já fizemos, né, bastante coisa, agora vamos deixar, porque está surgindo uma nova geração talentosíssima, cheia de coisas, né, e bandas e ministérios e tal. Já deu, né, a gente estava conversando sobre isso. Durante a pandemia. O início, pós-pandemia, já considerando essa possibilidade. E aí, algo que Deus colocou no nosso coração foi que essa geração nova que está aí, proeminente, cheia de possibilidades, né, oportunidades, precisava de referenciais. E que nós não podíamos deixar de fazer esse papel agora. Sim. Assim como nós lá no passado tivemos os nossos referenciais, a quem nós podemos buscar, ouvir, nos aconselhar e nos espelhar, e essas pessoas estavam em ação.
Então nós sentimos essa responsabilidade de mantermos o nosso trabalho, claro que ainda com as adaptações que nós sempre tivemos, né? Nós nunca tivemos uma agenda muito intensa, nós sempre colocamos a nossa igreja local em primeiro lugar, então sempre respeitando tudo isso, mas porém mantendo o nosso trabalho para que nós pudéssemos assim fazer um processo de passar o bastão para a nova geração de uma forma intencional e planejada, não simplesmente, beleza, vamos parar, sabe? Então a gente está tentando fazer isso agora, intencionalmente, construindo transição por mais alguns anos, né? E aí no ano passado nós gravamos um novo DVD que faz parte desse projeto intencional. O que a gente fez? Nós regravamos clássicos lá de trás, para que eles, com arranjos mais ligados a essa nova textura musical que está acontecendo hoje, para alcançar a nova geração outra vez. Então músicas como Me Derramar, Meu Respirar, Venha-se a Hora, Quebrantado, que nós sentimos que foram importantíssimas há 20 anos atrás, porém estavam começando já a perder a conexão com uma geração mais nova, como essa galera que está aqui. Sim. Né? Salvo algumas igrejas que realmente tocam muito essas músicas e a garotada ainda está lá, mas era um conteúdo muito rico que a gente precisava renovar, sabe? E foi o que a gente fez, gravamos ano passado, tivemos o Brunão Morada, tivemos o Guilherme Andrade, a gente também tomou... Obrigado, querido. Chegou, hein? Agora, pastor, não vai dar para você disfarçar. Quando você der a bicadinha, ele vai saber se está brincando. A gente até tomou esse cuidado de convidar pessoas que estão se comunicando muito bem com a nova geração, né? Então o Brunão, foi até interessante assim, a gente falou dessa passagem de bastão, né? Quando o Brunão chegou, na verdade, antes da gente gravar juntos, eles vieram tocar aqui em Bauru. Sim. E eles convidaram a gente para passar o dia com eles, almoçarmos juntos e tal. Eu estava lá sentado com o Brunão e ele olhando para mim assim, com uma admiração tão grande. E eu fiquei até um pouco constrangido. E ele falou assim: Fabiano, o CD que eu mais ouvi na minha vida foi o seu CD. Que nem era um CD da Vineyard. Era um CD que eu gravei solo por uma gravadora que me convidou numa época, chamada Atmosfera de Adoração 6. Ele falou: Fabiano, esse CD... Hã? Irineu Grubert? Era o ministério do Irineu Grubert, mas o Irineu foi para os Estados Unidos, alguma coisa assim, e uma gravadora comprou dele. Uau. Aí virou um selo musical, né? Que é o Atmosfera de Adoração. Atmosfera de Adoração. Isso. Aí eu gravei a edição 6. Lindo. E aí o Bruno falou: cara, esse CD mudou meu início musical e tal, não sei o quê. E cara, aí a Vineyard para mim é a maior referência. Eu tenho vocês como, nossa, como eu admiro vocês, etc e tal, e tal, e tal. E aí ele pediu até para gravar a música Quebrantado, a gente gravou juntos a música Quebrantado, né? Então isso foi uma confirmação daquilo que nós ouvimos de Deus lá atrás, que uma geração mais nova estava chegando. Glória! E precisava da gente perto, precisava de uma referência desses valores aqui que eu mencionei, por exemplo, de uma agenda restrita, onde você não compromete sua vida familiar, não compromete a sua vida comunitária, a vida com a sua igreja, e vários princípios para nós que sempre foram muito, muito importantes, como a simplicidade, a humildade. E a gente tem hoje ainda servido, então, porque estamos ainda na ativa, né? A gente ainda tem servido pela graça de Deus como pessoas que estão há mais de 20 anos fazendo isso, porém com seus casamentos saudáveis, porém sendo parte e sendo frutíferos da mesma igreja por tantos anos. Então essa história construída serve, não somos nós, né? É uma história construída que serve de bênção e referência para os mais novos hoje. Glória a Deus, muito bom. Agora, em relação, a gente está falando de música, sempre está caindo para música, né? Mas sim, processo de composição, tá? Vamos abrir essa janela aí. Eu sei que
tem as do pastor, o pastor compõe. Como é que funciona? Tem as da Vineyard de fora, que vocês têm que tocar ou não? Eu sei que você tem a tua voz é sua. E como é que funciona? Canta a sua voz na igreja? Tua voz aquece o meu coração. Já cantamos. Tua voz aquece o meu coração. A gente canta muito em alta voz. Canta muito. Já vai me dando dicas aí pro repertório que a gente vai cantar daqui a pouco, viu? Essa se eu não brecar, toca todo domingo na igreja. Verdade? Essa, por exemplo, é sua. Tu és bom ou não? É do Jeremy Riddle. Como é que funciona assim a composição, pastor? Só pra gente entender. Ela sai do devocional, às vezes não. A composição? Tá. A composição são vários processos possíveis, né? E nem sempre você vai escrever a partir do mesmo processo. Então primeiro vem a letra às vezes e depois vem a melodia. Então a letra pode vir às vezes de uma pregação que você ouviu e aquele tema marcou tanto o seu coração que você fala, eu preciso escrever sobre isso. Pode vir de um tempo devocional com Deus também, que você está lá com a palavra, meditando e começa a escrever coisas e você então fala, poxa, isso aqui é uma verdade tão importante que eu gostaria muito de poder dividir com outras pessoas, né? Ou às vezes você simplesmente, às vezes eu estou dirigindo e vem um assovio, uma melodia, alguma coisa, eu gravo rapidinho no celular, graças a Deus pelo celular. Hoje, antigamente você tinha que estar com o gravador, com fita cassete, tinha que ter pilha, né? Era nosso Deus nos acuda. Garotada aí, gente, vocês não sabem assim, quão bom é esse celular que está na mão de vocês, pelo amor de Deus. Como a vida era difícil antes disso. E aí gravo rapidinho a melodia assim, fazendo um lá, alguma coisa, e depois eu vou pensar, às vezes escuto de novo, falo, nossa, essa melodia tem um sentimento de arrependimento, por exemplo. Às vezes a própria melodia te traz um sentimento, e você escreve baseado naquele sentimento. Então foram várias músicas e várias histórias assim. E aí as que vêm de fora, né? Como que é a conexão que vocês têm com eles, assim? Sim, a Vineyard é uma família. Ô irmão, vou deixar a garrafa aqui também, viu? Rapaz. Já foi mesmo, hein? É porque se beber devagar esfria. Aí tem que tomar e aí encher de novo. A Vineyard é uma família internacional, né? Então nós temos igreja. O que a Vineyard compõe, em primeiro lugar, nós, ministros do louvor da Vineyard, nós escrevemos músicas para as nossas igrejas locais. Sim. Nós não escrevemos pensando em gravar. Agora, se na nossa igreja local está funcionando muito bem, então a gente fala, peraí, então agora a gente quer dividir isso com outras igrejas. Né? Então a gente compõe para a nossa igreja. E as músicas, as versões é a mesma coisa. Então, tudo que na Vineyard lá fora está funcionando muito bem, nós ficamos sabendo através dessa conexão, né? Então eles dizem, olha, eles mandam sempre uma lista pra gente de 20 músicas mais tocadas, compostas pela Vineyard, a Vineyard dos Estados Unidos, a Vineyard da Inglaterra, talvez são hoje as que mais produzem, né, música. E a gente olha lá e às vezes eu trabalhei muito tempo como versionista da editora Vineyard Brasil. Então, talvez a maioria das músicas versionadas da Vineyard no Brasil hoje, eu fiz as versões, né? Sim. Então elas vinham em inglês, eu pegava, ouvia, fazia esse filtro e aí falava, nossa, isso aqui essa música tem um negócio aqui. Aí eu fazia a versão portuguesa, a gente começava a tocar na nossa igreja em Piratininga, funcionando muito bem na nossa igreja, aí a gente pensava em gravar depois. Era assim. E é um estilo diferente, né, as músicas da Vineyard. Ministério de louvor, né? É uma coisa raiz, né? Que a gente consegue gravar as letras, a gente consegue gravar... Aí você tá me chamando de velho, né? Não. Olha... Experiente. E é uma letra diferente, né? Um tipo de composição diferente. Por isso que eu quis fazer essa pergunta. Sim. Os nossos valores sobre adoração moldam a maneira como a gente compõe. Então, primeiro, por exemplo,
Nós acreditamos que a adoração é para Deus, não é sobre Deus. Então, quando nós estamos adorando, nós estamos assim, nos conectando diretamente com Ele, não falando sobre coisas que Ele faz ou fez, não é? Então, as canções para nós são orações que nós fazemos. É verdade, não tem aquela canção que fala sobre os atributos de Deus, né? É mais sobre aquele exposição, aquele derramar. Né? Isso. Pode até falar sobre os atributos de Deus, mas nós estamos falando sobre os atributos dele para Ele mesmo. Para Ele. Isso. Não entre nós. Tá. Então tem essa verticalidade da adoração que molda as nossas composições. Letras como eis-me aqui outra vez diante de ti, eu abro o meu coração, o meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Então são orações bem claras, simples, músicas simples, né? Porque também nós compomos para que a igreja possa cantar com a gente. Então tem todo aquele cuidado de fazer músicas que sejam congregacionais, porque nós queremos que a adoração seja acessível para todas as pessoas e não músicas que nós simplesmente gostamos de cantar e tocar. Então são princípios assim que vão moldando essa musicalidade da Vineyard. Ao mesmo tempo a Vineyard também sempre buscou ser bastante contemporânea, né? E é legal que fica atemporal, né? Isso. Vai passando o estilo worship, o estilo não sei o quê, mas esse estilo fica, né? É uma realidade, né? É uma letra real, né? Sim, o assunto ajuda bastante a música a ser atemporal, né? Porque, por exemplo, nós temos aí canções do Asaf Borba. Esse cara parece o Asaf Borba. Quem? Parece? Qual? Não é parente, não? O Rafa? Olha lá, a barbinha dele parece vai ficar apelido agora. Olha o Asaf aí. o Asaf. Olha o Borba aí. Canções do Asaf como O Único, como aquela que o Morada gravou, Jesus em tua presença. Ou aquela do passado. Eu preciso de ti, não conhece? Somos corpo, e assim vem ajustar. Não, mas essa é do Daniel. A dele eu sei que foi para um alto preço. Alto preço, está tentando lembrar para que contigo eu consigo. E na força do Espírito Santo. E são canções que ficaram atemporais, né? Porque a palavra de Deus é eterna, né? Então, quanto mais você se fundamenta as letras, a palavra de Deus, as canções, tem canções boas, né? Você associa conteúdo com beleza artística, interessante, assim. É difícil pra caramba, mas funciona. Eu vou abrir pra galera algumas perguntas e vocês querem fazer pergunta, né, gente? E eu quero já falar as minhas preferidas. Eu quero Quebrantado e Tua Voz. Ai, amei! Aí você vê o que você faz aí, tá? Eu também tenho minhas preferidas, mas eu quero todas. Gente, quem quer fazer perguntas? Pastora? Não? Eu quero. Melhor pegar. Ô, Azar, e elas têm mais cabelo? Rapaz, o homem quer café. O Azar. Nossa, nem que ele parece o Asaf Borba mesmo. Meu Deus! Pastor Fabiano, eu particularmente sou um amante de Vineyard já há muito tempo, porque também liderei o Ministério de Louvor. Hoje a gente apenas pastoreia o rebanho, diferente, por exemplo, de vocês que... Eu sei que hoje você é o pastor titular da Vineyard de Piratininga, que eu acompanho vocês, eu vi toda a transição, achei maravilhoso a maneira como o pastor Milton fez a transição, eu acompanhei isso e sempre gostei, e o que eu gosto, eu gostaria que o pastor falasse da centralidade de Cristo no Ministério de Louvor. Por quê? Aqui entre nós está praticamente 80% do Ministério de Louvor da nossa comunidade. E a importância da centralidade de um Ministério de Louvor, a centralidade de Cristo, que as músicas de vocês, todas, absolutamente todas, eu não conheço, e olha que eu conheço bastante, né, o repertório de vocês, as canções de vocês, e todas as músicas, o que você encontra é uma música bíblica, cristocêntrica, mas não cristocêntrica apenas na composição, mas até mesmo na hora da ministração, né? Então eu gostaria que o pastor falasse para nós, para todos aqui, sobre a importância da centralidade de Cristo
nas canções, e saber que não é o homem o centro, e sim Cristo é o centro. Cristo é o centro da nossa música, Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é o centro de todas as coisas. Então, eu gostaria que o pastor falasse um pouquinho para nós sobre isso. Quando nós... Veja, a confissão de fé de Westminster, né, eu imagino que vocês já ouviram falar sobre, ela começa dizendo assim: o fim do homem é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. É o nosso propósito de vida, e é o propósito da existência da igreja também. Nós somos um povo criado por Deus para a sua glória, para adorá-lo. Então, a adoração é o principal propósito daquilo que nós fazemos. E a adoração em si, não é? Toda vez que uma janela se abre no céu, para nós entendermos do que se trata a adoração, nós vemos uma figura muito comum. Em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 7, nós vemos uma revelação de João, onde há um trono, certo? E o texto diz que ao redor do trono estão todos aqueles seres. Uau. E aqueles seres que estão ao redor do trono, e daí vem a questão da centralidade, não é? Todos aqueles seres que estão ao redor do trono estão voltados para o trono, e eles estão reagindo à presença daquele que está no trono. Aleluia. Então a adoração para nós sempre será uma reação e nunca uma ação nossa. Isso. Porque quando nós temos essa consciência da presença de Deus entre nós, a nossa adoração então passa a ser o resultado daquilo que nós estamos simplesmente vislumbrando, contemplando. É um trono entre nós, um trono no meio de nós. Uau! Nós estamos reagindo a esse trono. Então essa perspectiva muda bastante a nossa compreensão de vida e ao mesmo tempo a compreensão do que a adoração significa. Certo? Então quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de um trono no nosso meio e de pessoas reagindo a esse trono, não é? Então não há, por exemplo, na adoração, no processo de adoração, uma banda que se apresenta e uma igreja que corresponde, ou que é plateia, ou público, né? Não, existe a plateia, quando se trata de adoração, é de um só. Só aquele que está sentado no trono, ele é a única plateia da adoração. A equipe de louvor é apenas um instrumento, um recurso facilitador e didático para que todos que estão congregados ali sejam aqueles que vão então reagir à presença manifesta de Deus no meio da igreja. As canções obviamente ajudam, porque elas vão descrevendo, porque nós não podemos ver a Deus no seu trono, nós não podemos vê-lo, não é? Um dia veremos. Isso significa que eu não canto para atrair a presença, eu não adoro para atrair a presença, eu canto porque a presença já está. Claro, exatamente. Muito bom. Alguém do louvor, tem que ser do louvor. Tem ovelha minha perdida ali, ó. Tô te vendo, hein, Pedro? Natália. Velho. Intrusos aí no meio, ali, ó. Ovelha nossa ali, ó. Tem amigos na igreja? Tem. Ai, que legal. Depois nós vamos bater um papo. Você que é amigo do Pedro aí, nós precisamos sentar no canto aí depois conversar um pouco. Conversa pastoral, hein? Chamou na gente, é isso mesmo? A Yara quer fazer uma pergunta. O Pedro ficou preocupado agora. Brincadeira, Pedro. Até eu ficaria agora. Teve um tempo na minha vida que eu sofri um pouco com síndrome de pânico. E a música Mais Que Um Amigo, ela foi uma das músicas que me ajudou muito a me acalmar. E aí eu queria perguntar para você se vocês têm uma música ou um testemunho, né, sobre alguma música assim, que foi muito marcante para vocês, né, de uma cura talvez, ou algo através da música. Glória a Deus, irmã. Que bom ouvir isso. Sempre é bom. Sempre é bom. Temos tantas histórias. Isso é o que mantém a gente assim, de certa forma. Claro, em primeiro lugar, a ordem de Deus, mas assim, é o que nos sustenta, histórias como a sua. Tá?
Eu lembro de uma época que, quando nós gravamos os DVDs, e a gente começou a ficar muito conhecido, e começamos a ser convidados para tocar em muitos lugares e tal, e as pessoas tinham expectativas de que nós fôssemos, assim, pessoas, não artistas, mas celebridades, né? E nos tratavam assim, sabe? Isso começou a me incomodar muito. E eu pensei em deixar a música, deixar o ministério musical, porque eu sentia que aquilo ali, em muitos momentos, se parecia mais para mim em um entretenimento para os crentes do que aquilo que eu realmente esperava que acontecesse, né? E aí, assim, o preço, na verdade, é que o preço era caro demais para aquilo que está, para os frutos que eu estava vendo, sabe? Porque é um trabalho intenso, né? Viagens e trabalho de produção musical, trabalho de... É um grande trabalho, muita responsabilidade. E aí eu orei a Deus, falei, Senhor, tem tanta coisa talvez mais valiosa para se fazer para o reino do Senhor. Lembrava da minha época de missionário, né, que eu pregava na rua, que eu pregava nas escolas, pregava nos prostíbulos, em Belo Horizonte. Às vezes nós íamos fazer e eu começava a adorar sozinho lá com o violão, e, sabe, e eu achava aquilo tão incrível. E eu falava, Deus, eu gostaria de poder voltar a fazer essas coisas, porque tocar em palcos e tocar em essas coisas assim tem me parecido uma coisa muito vazia, sabe? Tocar em essas grandes gravações e tal, e ficar sendo tratado pelas pessoas às vezes como se eu fosse especial, né? Eu orei assim, foi sério, eu queria mesmo que, se Deus me desse um sinal verde, eu ia parar, sabe? E aí, mas ao mesmo tempo eu orei assim, Deus, mas se houver um significado mais profundo, se houver alguma coisa realmente mais profunda, me ajuda a ver, para que eu possa continuar, né? Mas continuar assim, entendendo melhor o significado daquilo que eu faço. E parece que Deus queria que eu continuasse mesmo, porque foi uma das orações que Deus respondeu mais rápido na minha vida. Eu fiz essa oração numa outra semana, a gente foi ministrar em Presidente Prudente, numa igreja, e era uma igreja presbiteriana. E aí, presbiteriana no Brasil. Uau! E nós ministramos, e nós estávamos cantando Quebrantado, né? E foi um mover de Deus assim, muito extraordinário. E no final veio um jovem falar comigo, e ele falou, Fabiano, eu preciso contar uma história para você. Enquanto nós estávamos cantando Quebrantado, eu sentia o Espírito Santo dizer dentro de mim assim, levanta as suas mãos para me adorar. Ele falou, mas Fabiano, eu sou doente, eu tenho problemas nas articulações, nos ombros. Eu fui baterista dessa igreja, o maior desejo do meu coração é voltar a poder tocar, mas eu perdi a mobilidade, os movimentos dos meus ombros por causa de uma doença que eu tive e tal, não sei o que. Eu não conseguia levantar meus braços até hoje. Ele levantou os braços assim. Ele falou, e essa voz ficava repetindo para mim, levanta os braços para me adorar, levanta os braços para me adorar. E eu dizendo para mim mesmo, eu não consigo, e eu levanto os braços. E aí, quando eu levantei, ele falou que essa voz foi ficando assim como um fogo dentro dele. E ele disse, eu levantei os meus braços, eu não senti nenhuma dor. E ele falou, Fabiano, ninguém orou por mim, ninguém pôs a mão sobre mim, eu simplesmente senti o Espírito Santo vindo sobre mim com um poder especial nessa noite, enquanto nós estávamos adorando. No domingo seguinte nós estávamos ministrando em Foz do Iguaçu, eu esqueci agora o nome, é no Paraná, super longe, numa divisa com o Paraguai, mas não era Foz do Iguaçu, era outro nome, uma cidade menor. E aí veio uma senhorinha no final do culto e me abraçou, e ela chorava, sabe essa senhorinha do coque?
baixinha assim. Ela abraçou, colocou a cabeça no meu peito, assim. Minutos depois, eu estava constrangido, ela chorando assim no meu peito. Ela afastou e falou: Fabiano, eu preciso te contar uma história. Aí eu pensei, já liguei na semana passada, falei, Deus está me respondendo. Ela falou assim: pastor, há 10 anos eu não falava uma palavra com a minha filha. Nós tivemos uma briga muito séria, 10 anos atrás. Desde que nós brigamos, a minha filha nunca mais voltou na igreja. E era meu principal motivo de oração todos os dias. E hoje, porque vocês estavam aqui, algumas amigas lá 10 anos atrás convidaram ela para vir e ela veio. WhatsApp. Oh, aleluia. Agora ele veio. Sentiu uma unção aqui agora. O aroma. Olha o aroma da unção. Oh, glória. E ela veio aqui, ela estava me contando, né? E enquanto nós estávamos adorando a Deus, ela saiu do lugar dela, que estava numa galeria, a filha e a senhora estavam embaixo. Saiu do lugar dela e eu estava chorando, de olhos fechados, cabeça baixa, orando por esse motivo. Ela botou a mão no meu ombro, eu levantei, tomei um susto. Era minha filha. Ela falou: mãe, me perdoa. Ela me abraçou. E nós choramos juntas, orando juntas. Coisa que só Deus pode fazer. Um ano depois, nós estávamos, aí sim, em Foz do Iguaçu, nós estávamos ministrando, eu encontrei a filha. Porque eu não conhecia a filha nesse dia, só conhecia a senhorinha. Veio uma jovem, me abraçou correndo: pastor Fabiano, como se me conhecesse há anos. Eu fiquei super constrangido também, porque eu não sabia quem era, eu sabia o nome. Falei: gente, alguém que eu conheço que eu esqueci, porque isso acontece muito comigo. Aí ela falou: minha mãe te mandou um abraço. Eu falei: gente, continua no 0 a 0, eu não estou entendendo. Sei quem é sua mãe, filha. Aí ela contou a história: um ano atrás, vocês estiveram lá na minha cidade, tal, aconteceu isso. Pastor Fabiano, daquele dia em diante, eu e a minha mãe sentimos que tínhamos uma missão de Deus. Nós precisávamos visitar as pessoas que tinham problemas de relacionamento quebrado, contar a nossa história, nosso testemunho e orar por elas. E foram dezenas de histórias de relacionamentos reconstruídos por causa daquilo que aconteceu naquela noite. Então, assim, e Deus me confirmou que eu devia continuar através dessas histórias, né? Através da sua história. E não é sobre a música, não é sobre a gente, mas é sobre essa presença de Deus e o poder dessa presença de Deus enquanto nós adoramos. Então, que bom que mais que um amigo fez parte da sua história. É realmente uma música linda. Eu amo fazer essa música lá na nossa igreja. Glória a Deus. Temos tempo para mais algumas perguntas, porque eu quero cair para adoração, gente. Quem que é? Vitor, vai. Pastor. Alô. Pastor, tudo bem? Nosso ministério ali na Apostólica Shalom, a gente aprende muito sobre a questão da adoração como um ato profético. 25 fala disso. Que os músicos profetizavam através da adoração, né? E pensando nessa linha de transição, tem outro texto que esse ano, assim, está sendo, para mim, está sendo um texto assim, de suma importância, que manda muito, que é Filemão 11, que fala da importância de Onésimo, tanto para o ministério, quanto para o patrão dele, Filemão, depois da conversão dele. E se a gente como músico, seja músico, seja cantor, é um instrumento, o que você diria para essa nova geração, nessa ideia de transição, em como ser uma ferramenta útil e não ser uma ferramenta que atrapalhe, né? Porque a gente não pode atrapalhar no culto Deus fazer o que Ele quer, né? Mas como que a gente, nessa nova geração, daqui em diante, para quando não tiver
não tiver mais o Viner, não tiver mais o Morada, não tiver mais o F-Hop, como que a nova geração faz para ser útil para Deus no seu entendimento? O tecladista é meio chato, né? É, tecladista? Não, o CDF. Então, nesse sentido, acredito nesse sentido. A Bíblia chama do maior profeta que já houve em Israel, interessante, né? É um cara que nem é reconhecido como profeta. Quem é? Vocês sabem quem? Não houve profeta em Israel como ele. Vocês sabem quem? Moisés, exatamente, né? E olha que interessante, né? O que a Bíblia está dizendo, não houve profeta em Israel como Moisés, porque profeta é aquele que fala inspirado. Profecia é falar inspirado. É isso. O significado de profecia é falar inspirado. E Moisés trocava uma ideia com Deus face a face, né? Mais inspirado que isso, meu amigo. É difícil, né? Simplesmente o autor do Pentateuco. Então, acho que o nosso papel como ministros na casa de Deus é exercermos o ministério dentro dessa perspectiva, de fazermos tudo o que fazemos sempre inspirados por Deus, liderados por Deus, sabe? Porque o ministério, ele muitas vezes tende a ser moldado, influenciado por aquilo que Deus está falando e fazendo com outras pessoas, em outros lugares, certo? E, porém, isso não é necessariamente exatamente o que Deus está falando e fazendo no contexto de vocês, no lugar de vocês, certo? Então é muito bom, por exemplo, que a Vineyard sirva de uma influência, né? Porém não no sentido de modelo em si, mas no sentido de princípios bíblicos e eternos. Aí, tudo bem, né? O que eu quero dizer com isso? Jesus, por exemplo, quando foi questionado sobre as suas ações ministeriais, Jesus disse o seguinte: olha, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. O meu trabalho é o trabalho do Pai. Se o Pai está trabalhando, o Filho também está trabalhando. Então Jesus disse que se ele fez alguma coisa é porque o Pai estava fazendo algo, então ele simplesmente somou a Deus naquilo que o Pai estava fazendo, se juntou a Deus naquilo que o Pai estava fazendo, certo? Então esse é o grande desafio do ministério. É você, por exemplo, vocês vão liderar um período de louvor na igreja no domingo. Parece uma coisa muito comum, parece ser talvez a repetição de um rito litúrgico que vocês estão fazendo há tantos anos, né? Vocês têm um repertório, vocês ensaiaram, vocês se planejaram, vocês chegam diante da igreja com aqueles planos, não é? Mas vocês, ao mesmo tempo, precisam ter aquele sentimento de: Senhor, para onde nós vamos? Senhor, o que o Senhor está fazendo hoje aqui? Deus, quais são os seus planos hoje para nós aqui? Senhor, toma agora os nossos planos e nos conduz. E aí a equipe de louvor em si, o ministro de louvor, é um olho aqui e um olho lá. Coração ligado à comunidade, coração ligado no trono de Deus. E tentando discernir aquilo que Deus está fazendo o tempo todo. E a qualquer sinal de Deus, de uma direção, nós vamos somar com Ele naquilo que Ele está fazendo, mesmo que tenhamos que abandonar os nossos planos. Então isso é ministrar profeticamente, ministrar inspirado por Deus, seguirmos os planos dele, ainda que seja exatamente o plano que a gente fez. Tudo bem, não é menos ungido se for assim. Simplesmente isso diz que aquilo que nós planejamos antecipadamente estava de acordo com os planos de Deus naquele momento exatamente. E só que isso requer o quê? Intimidade com Deus, né? Como é que a equipe de louvor vai conseguir discernir o que Deus está fazendo no meio de tantas distrações técnicas aqui, né?
Como vai conseguir discernir o que o Pai está fazendo? Davi disse no Salmo certa vez assim: Senhor, guia-me com seus olhos. Eu acho essa uma das maiores expressões, assim, a oração talvez mais direta sobre pedir a Deus para ter intimidade com Ele, né? Porque se Deus, eu quero ser tão íntimo do Senhor, o Senhor não precisa nem falar, basta olhar para mim e eu vou saber o que eu tenho que fazer. Essa é uma grande expressão de intimidade, não é? A gente que é casado sabe disso muito bem, né, Pedro? Às vezes a Natália ora para você de um jeito, você já sabe a rotina do seu dia. Só dela olhar para você, dependendo do jeito que ela te olhou, você sabe o que você tem que fazer. É dessa maneira. Não é? Por quê? Intimidade. Bastante intimidade. Então Davi fala: Senhor, guia-nos com os seus olhos. Aquela coisa assim de Deus ser tão amigo seu, você ser tão amigo de Deus, que você vai sentindo os movimentos dele no dia a dia, né? Sendo liderado por ele, em tudo, não é? E aí, esse é o grande esquema, né? Porque se você ser um profeta, entre aspas, ou alguém que é inspirado por Deus, isso não se reserva a momento de louvor aqui, não é? O profeta, ele é profeta aqui, é um profeta na mesa da comida, né? Onde ele olha alguém, vê uma pessoa cabisbaixa e fala: opa, Deus está fazendo alguma coisa ali, então eu vou lá somar com Deus naquilo que Deus está fazendo na vida daquele meu irmão, e sai vivendo essa vida de fazer as coisas do Pai o tempo todo. Esse é o nosso chamado maior, né? O período de louvor em si é só uma extensão dessa vida. Muito bom. Acho que dá tempo para mais 2 perguntas, gente. Olá, o meu nome é Hélida. Eu queria falar sobre composição. Eu nunca compus uma música, assim, só umas letrinhas assim, né? E de repente, lendo a Bíblia, eu li um tema que me ardeu no meu coração, em compor. Só que aquilo passou assim, mas ficava na lembrança, né? De repente eu estava até na sala de aula e o Espírito Santo me tocou para escrever. E as letras foram saltando, assim, eu sei que eu não teria capacidade, foram inspiradas pelo Espírito Santo, mas eu não consigo colocar melodia. Eu queria saber se você já teve uma experiência assim, se veio depois, como que foi a sua experiência? Veja, eu acho que as músicas, cada música tem uma história e cada música tem um propósito. Tem música, por exemplo, minha mesmo, né? E não é uma experiência mística apenas, certo? Então, música é uma ciência também, né? Então, assim, salvo raríssimas exceções, por exemplo, ninguém pega e constrói um prédio apenas inspirado por Deus, ok? Como disse, Deus faz o que quer. Agora, salvo raríssimas exceções, ninguém constrói alguma coisa ou faz uma cirurgia em alguém sem nenhum pré-conhecimento, né? E a música é a mesma coisa. A gente às vezes espiritualiza demais a música. A música é uma ciência, uma arte. Então, às vezes existem pessoas mesmo que não têm as premissas técnicas e o conhecimento básico musical, certo? Isso até às vezes é preocupante, porque às vezes a pessoa compõe uma música, ela não tem musicalidade, né? E aí ela traz a música para você e fala assim: pastor, eu queria que você me desse a sua opinião sobre essa música que Deus me deu. Uau! E entrega na mão do pastor Jean. Meu, que cilada que o pastor Jean entrou nesse momento, não é verdade? Porque se foi Deus que deu, meu, tem que ser muito bom. Não é verdade, gente? E aí a música é ruim, bem ruim, melodicamente, né? Sem pé nem cabeça e tal. Como é que o Jean vai criticar essa música se o irmão disse que foi Deus que deu? Né? Então, é complicado. Então, a composição não é apenas uma experiência mística. Tem muita gente
e tem muito do nosso conhecimento e capacidade de estudo e preparação para fazer isso, né? Então, talvez, por exemplo, o que você precisa, eu não sei se você tem conhecimento musical, conhece harmonia, conhece instrumento, às vezes é chamar um músico da igreja, mostrar o texto, mostrar o sentimento, pedir ajuda. Tem muita composição que é feita em parceria. Pessoas que têm a letra, tem muito músico, por exemplo, tem facilidade para melodias e não sabe fazer letra. Então talvez possa juntar aí um casamento legal de letra e música e alguém pode te ajudar. Mas só estendi um pouco aqui sobre o que está por trás das composições para vocês entenderem um pouquinho sobre esses processos, né? Que nem sempre é tipo Chico Xavier. Não sei, você simplesmente foi psicografou uma letra, uma melodia. Não é assim que acontece, gente. Muito bom. Acho que dá para ir mais uma, ultiminha. E quando você escrever uma música e for pedir opinião para alguém, evita falar que foi Deus que te deu. Fala assim, a música é minha, foi eu que compus e tal. Deus pode ter te inspirado no sentido de querer compor, ou de um tema, de um assunto para fazer aquilo ali. Falou comigo. Mas se você disse que foi Deus que te deu, você está dando uma responsabilidade muito grande para a pessoa poder falar sobre a sua música, né? É a mesma coisa pegar um filho no colo e chegar para a pessoa assim, olha meu filho, como ele é lindo, não é? Você vai falar que é feio, gente? É verdade, quando a pessoa compõe uma música e mostra para alguém, aquilo ali é um filho, aquele bem precioso. Às vezes foi a primeira música da vida da pessoa, foi uma super experiência com Deus que ela teve. Aí ela vai mostrar para você e fala assim, você pode dar sua opinião, pastor? Complicado. Assim, mas quando é bom mostrar, mas quando você mostrar também esteja pronto para... E geralmente as primeiras músicas que a gente escreve são ruins. Faz parte do processo. Você tem uma ruim lá? Não? Sério? Tem. Várias. Quem vai? Karina. Eu. Pastor, voltando lá no início, quando o Senhor fala do chamado, né? Deus, ele tem um chamado específico para cada um. Mas assim, eu creio que, como o Senhor falou, Ele fala, como que eu posso explicar? Ele é certeiro, assim com a gente, como Ele falou com o Senhor, né, para que o Senhor deixasse, e isso são coisas que Ele fala com a gente, e a gente tem esse medo, né, de reportar para outro, pensando no que o outro vai falar. E tem muitas pessoas que têm esse medo, porque isso aconteceu comigo, né? De você ouvir a voz do Senhor, mas você fala, nossa, será que é isso? Será que não é? E isso é muito particular. E tem muitas pessoas que têm esse medo, né? Que o Senhor fala, mas a pessoa tem o medo de chegar nesse lugar. E muitas vezes eu vejo que a gente mesmo tem que tomar a decisão. Que nem no caso do Senhor, Deus já foi lá, né, e já houve a demissão. Mas muitas vezes a gente tem que tomar essa posição, né? A convicção da voz. Sim, John Wimber, que é o pastor fundador da nossa igreja, ele costumava dizer assim, que fé se soletra risco. E é verdade, a fé e a experiência de fé para nós sempre vai ser um risco. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, não é? Então, cremos em Deus, por enquanto ouvimos a sua voz e temos uma experiência com Ele como que por espelho, ainda não na plenitude, não é? Então também assim, é muito complicado. Nós, por exemplo, temos o costume na nossa igreja, quando temos, por exemplo, uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, que são dons espirituais, ensinados pelo apóstolo Paulo, bíblicos, mas nós fazemos isso com bastante zelo. Para quê? Para permitir que a pessoa julgue, não é? É a mesma coisa da composição que eu estava dizendo. Você fala assim, pastor Jean, Deus está te falando isso. Eu não estou dando
a premissa do pastor Jean julgar aquilo que eu estou dizendo, certo? Porque foi Deus e pronto, ponto final, né? Às vezes as pessoas vêm se aconselhar comigo, por exemplo, lá da nossa igreja, e diz assim: pastor Fabiano, estou decidido, farei isso porque Deus me falou isso. E ainda pergunta para o pastor: o que você acha? Fala, meu, Deus te falou. Fala igual a minha mãe, né? Lembra da história da minha mãe? Deus te falou, quem sou eu para me opor, né? Então, assim, primeiro, quando nós compartilhamos uma palavra de conhecimento profética na nossa igreja, a gente sempre usa a seguinte expressão: qual é, Pedro? Uma impressão. Isso, eu tenho uma impressão. Eu tenho uma impressão que Deus... Nós trabalhamos assim. Que legal. Eu tenho uma impressão que Deus está dizendo isso para você, meu irmão. Por quê? Porque ao dizer assim, esse irmão tem a premissa de julgar a profecia, certo? Porque nós sabemos que, por mais que nós estamos nos arriscando ali, e a fé de que Deus está falando comigo, eu estou entregando essa palavra, é um risco, e eu quero me arriscar, mas eu quero me arriscar não comprometendo a palavra e o nome de Deus, porque eu posso estar errado. Pode ser resultado dos meus sentimentos, pode ser resultado dos meus pensamentos confusos ali naquele momento, né? E aí a pessoa julga. A palavra de Deus mesmo ensina: julga a profecia e não o profeta, certo? Agora, sobre convicção de Deus falando comigo, né? Então, o que eu aprendi na missão que eu participei lá? Ouvir a voz de Deus. Então, existem várias maneiras de ouvir a voz de Deus. Dentre essas maneiras, por exemplo, para você estar o mais certo possível de que é Deus mesmo falando com você, é bom você se certificar em todas elas, certo? Então, por exemplo, como Deus fala? Deus fala diretamente ao seu coração. Deus ainda fala através do seu Espírito que habita em nós. Mas Deus também fala através da palavra. Fala e confirma aquilo que disse através da palavra. Deus também fala através do conselho sábio das pessoas que são influência e liderança espiritual sobre a nossa vida. Amém. Não é? Por isso que é complicado você chegar: pastor, Deus me falou isso. Você fala: pastor, eu estou com isso aqui no meu coração, eu acredito que é Deus, o senhor tem um conselho para mim? É bastante diferente. Certo? Deus também fala através das circunstâncias, aquilo que está acontecendo. Biblicamente, por exemplo, nós vemos os discípulos se movendo, opa, uma porta foi fechada para nós aqui, então nós vamos para o lado de lá. Deus também se move através das circunstâncias. Então, quando eu estou com aquele sentimento que Deus está dizendo algo para mim, eu vou me certificar em cada possibilidade dessa. Eu senti Deus falando no meu coração, vou confirmar na palavra. A palavra também diz a mesma coisa. Opa, então realmente pode ser Deus. Espera aí. E as circunstâncias? O que as circunstâncias estão dizendo? Eu vou ouvir um conselho, procurar um conselho, conversar com pessoas que são sabedoria e influência sobre a minha vida. Eu vou somando essas coisas. E à medida que eu vou somando essas coisas, eu consigo discernir com mais confiança. É Deus mesmo falando comigo. Muito bom. Pastor, chegando nos finalmente aqui, uma dúvida minha, uma curiosidade assim minha, para a gente já finalizar. Os desafios da vida do ministério pastoral, né? Como que você consegue dividir? Há um peso? O que você pode falar sobre isso? Ministério pastoral. É um peso, né? É um peso. Tem que começar assim, né? É um peso. A própria palavra diz que aquele que almeja, né, o ministério, deve compreender essa responsabilidade. Porém, eu acredito que para tudo que Deus chama você, Ele oferece também a capacidade para você cumprir aquela vocação. Eu tenho visto muita gente assim, quebrada
por causa do ministério, porque de alguma maneira acabaram se envolvendo com posições que não foram necessariamente chamadas por Deus para isso. Isso. Foram atraídas talvez por alguma razão. Atraídas pelo prestígio, atraídas pela vaidade, atraídas por algumas coisas do tipo, e acabaram se metendo em coisas que Deus não as deu as ferramentas necessárias para cumprir aquela vocação, certo? Então ser pastor é um peso, porém ao mesmo tempo eu acredito que Deus dá para pastores chamados por Ele as costas largas, sabe? Para suportar. Desse jeito. Não é desse jeito, para carregar isso, né? E ao mesmo tempo, eu também acredito muito no papel da igreja em suportar os seus pastores. Né? Olha só. A cultura tem crescido, graças a Deus, né? Eu acho que os pastores, por muito tempo, se tornaram reféns da sua própria mensagem. Nós vivemos por muito tempo na igreja um legalismo muito forte, né? E para sustentar essa mensagem legalista, o pastor precisava sempre parecer perfeito para as pessoas. Porque para pregar essa perfeição, entre aspas, que Deus espera dos seus filhos, ele precisava manter, né, uma aparência de perfeição, né? E isso quebrou muitos pastores, sim, muitos. Porém, eles mesmos às vezes assim acabaram construindo essa armadilha para eles, sabe? Porque é legal você pregar um jugo pesado para as pessoas. As pessoas gostam disso. Estranho, né? E já era comum no tempo dos fariseus. Por isso que Jesus vinde a mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia. Jesus estava falando do jugo e do fardo pregado pelos fariseus. Eles pregavam aquilo que eles queriam ser mais santos que a própria palavra, e pediam para as pessoas coisas que nem a palavra pedia, compromissos das pessoas que nem a palavra dizia, né? Isso para mim tem sido leveza ministerial. E na Vinha nós temos uma expressão importante também que nos ajuda nisso. Nós sempre dizemos que somos líderes que mancam. E John Wimber costumava dizer: se você conhecer um líder que não manca na sua frente, desconfie dele. Desse jeito, verdade. Desconfie dele. E nós tentamos ser líderes assim, que não escondem as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, porque nós queremos que as pessoas entendam que nós somos imperfeitos tanto quanto elas. E isso também está inundada no evangelho de graça que nós estamos comunicando para a igreja o tempo todo. Glória a Deus. É isso aí. E isso torna o ministério pastoral também mais leve. Né? Agora orem pelos seus pastores, meus irmãos. Realmente é muito difícil, né? Porque um psicólogo, por exemplo, ele ouve os problemas das pessoas, porém ele não tem nenhuma ligação afetiva com essas pessoas. Inclusive isso é uma premissa. Você não pode procurar um psicólogo amigo que te conhece, que sabe da sua vida. Por quê? Porque não pode ter ligação afetiva. Isso faz mal para ambos, né? Agora o pastor não tem essa escolha. O pastor vai estar junto e vai ouvir as piores coisas, os piores momentos das pessoas que ele mais ama. Então o grande peso está nisso, né? Nós somos bastante afetados, porque existe muito afeto ligado aos aconselhamentos e coisas que nós lidamos. Mas o Senhor tem sustentado a nossa vida, e vocês, igreja, né, sempre serão o carinho, o suporte, o encorajamento, a força que a equipe pastoral da igreja de vocês precisa. Glória a Deus. Para a gente ir para o nosso bate-pronto, vou falar, você tenta responder o mais rápido que você conseguir.
Eu sei que você gosta de falar bastante, estou brincando. Mas antes, eu queria perguntar dessa música que saiu semana passada, né? Casa do Pai. Que saiu com o Brunão, com o Baruch. Eu amo o Baruch. E qual é a história dessa música aí? Pra gente já pro bate pronto. Essa música eu tenho um carinho especial por ela, né? E uma composição minha e do Thiago Mubach. Nós fizemos juntos. Finalzinho da pandemia, o Thiago estava com tempo em casa. É o tecladista, né? Aquele cara que toca nos últimos DVDs que nós fizemos. Aí ele me mandou o refrão, que é: eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim. Ele mandou esse refrão, só o refrão, pra mim. Fabiano, vê o que dá pra fazer com isso aí. Eu fiquei escutando, era um refrão bom, né? E falava assim dessa: eu vim me entregar a ti, me esvaziar de mim. Falava muito dessa experiência de ir até a presença de Deus, de tomar consciência da presença de Deus e querer assim, ter essa interação, né, com a presença de Deus. Me esvaziar de mim, deixar o meu pecado, receber o seu perdão, aquece o meu coração e enche-me de ti. Acabou a bateria. E enche-me de ti, ó Deus, mais uma vez. E a gente estava saindo da pandemia e todos nós percebemos isso na pandemia. Muita gente, assim, foi trocando o hábito do culto, de congregar, de adorar a Deus com a comunidade, de experimentar essa presença de Deus que se manifesta de uma forma especial quando o povo de Deus se reúne, por outros hábitos, né? Alguns até ficaram assistindo de casa só, passa o culto, né? Só que assistir de casa, assim, ligava lá, ia na cozinha, aquela coisa, né? Pastor, eu estava online, hein? Mas não estava nada. E outros realmente abandonaram a comunhão da igreja. E meu coração estava incomodado, assim, em tentar resgatar no coração das pessoas, assim, esse sentimento de como é precioso estarmos reunidos como o povo de Deus, porque nesse lugar existem tantos benefícios para nós. Verdade. Né? E aí eu senti que esse refrão podia conectar com alguma coisa nesse sentido. Sim. E aí eu comecei então a escrever a estrofe, né? E aí eu falei assim, eu chamei a música de Casa do Pai, né? Esse lugar que nós nos encontramos para experimentar essas coisas. Experimentar o quê? Aí eu comecei a pensar: Casa do Pai, meu lugar de abrigo; casa de paz, onde eu me sinto querido; casa do pão, onde a partilha é entrega, né? Casa de luz, onde eu sou desafiado; casa da cruz, onde o pecado é lavado. E comecei a pensar todas essas manifestações do reino de Deus, né, entre nós, quando nós estamos na presença dele. E fui escrevendo essas coisas. E foi assim, inclusive, eu estava com o Thiago hoje à tarde, né? E o pai dele, super feliz, que a música está tendo bastante visualização e tal. Que coisa legal. E foi uma grata surpresa, porque foi uma música que nós fizemos assim, muito rápido. Ele fez esse refrão, mandou para mim, tipo 1 hora depois eu devolvi as estrofes para ele e já estava pronta a música. E engraçado, tem música que ele ficou 1 mês lutando com ela e a gente não consegue resolver a música. E essa se resolveu tão rápido e acabou sendo uma música tão boa. Então a gente deu sorte. E você falou, né, nisso, né? E tem gente que ficou nessa estação até hoje, né? Não consegue voltar, né? Na casa do pai, ficou na pandemia, né? Sim. Então, as pessoas sentem engraçado, né? As pessoas ouvem essa música e elas têm mesmo essa sensação de aconchego, sabe? De casa de pai mesmo. A própria melodia, né? A maneira como nós construímos o arranjo. Então foi mesmo uma grande direção de Deus aí. Quando eu brinquei, né? Falei que nós demos sorte, mas claro, tem a mão de Deus em tudo isso. E foi uma música que acertou bem, assim, o alvo. Muito bom. Quando eu disse que eu tenho muita música ruim, eu tenho mesmo, porque música que a gente vai compondo é como, por exemplo, você tem um alvo para acertar e você tem, como é que são aquelas coisinhas que você joga assim? Dardos, exatamente. Quanto mais dardos você tiver disponíveis, mais chance você tem de acertar o alvo 1 hora, não é? Então você tem que escrever música e você vai lançando dardo.
uma hora se acerta. E essa foi uma que, graças a Deus, assim... Participações, né? Brunão, Baruque, Foi. o Guilherme. E foi, inclusive, interessante. Quando nós pensamos, porque todo DVD que a gente grava, a gente convida pessoas, cada uma participa de uma música, e a gente tem uma música no DVD que a gente junta todo mundo e participa junto. Isso. Foi Seja o Centro, no DVD do Hangar. Foi... Não lembro agora, no DVD Sem Eu Te Quero, não lembro agora qual, mas teve uma também. E agora a gente ia colocar numa música mais já confirmada, assim, né? Uma música clássica e tal. E isso aí, no finalzinho, cara, por que não uma composição nova? Nossa, mas é um risco muito grande, né? Porque assim, é como se você fosse, assim, gastar uma oportunidade de ter os caras ali e tudo. Mas eu falei, vamos arriscar. Aí arriscamos no Casa do Pai e ficou bonito. Ficou muito legal, ficou muito bonito. A gente vai tirar ela, vamos Deu muito certo. Muito bom. Agora, vê se você consegue responder isso. Esqueci que essa caneca tá furada, gente. Eu encho, esvazia. Eu encho, esvazia. Rapaz. Pastor, uma frase ou um versículo? Uma frase ou um versículo? Jesus dizendo que não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida por muitos. Adoração é? Adoração é sacrifício e entrega. Deus é? Amor. Pastor Fabiano é? Servo. Obrigado, pastor. Aplauda o Senhor. Vamos adorar? Coloque de pé, em nome de Jesus.